Feliz que ele goste de mim, dessa maneira. Bruno, bom, então já está feita aqui a apresentação. Como ele disse, eu sou a Bruna. E estou falando aqui hoje com vocês aí despida de qualquer chapéu institucional que, porventura, tenha saído aí das belas palavras do Bruno a meu respeito, mas estou aqui mais como também ativista e tentando colocar para vocês um pouco da perspectiva pessoal mesmo, de alguém que trabalha hoje na ponta com gestor público, com 100 cidades, mais ou menos, através de uma plataforma de replicabilidade que a gente está construindo na Comunitas, trabalhando no dia a dia com gestores públicos, de alguém que está no lado da sociedade civil, trabalhando pelo advocacy, que acredita e é movida, eu pessoalmente, realmente por esse, que eu brinco que é um duende, que acredita na radicalização da esfera pública e que me move através das instituições, levando esses valores. E também como alguém aí que tem construído dentro da própria academia, dentro da Universidade de Colômbia, como teaching assistant de um programa que trabalha muito com foco na gestão pública com gestores no Brasil e no mundo, com esse trabalho, com essa construção do que é a nova governança pública nessa nova era, né? Eu acho que estamos todos nesse limbo. Para começar, eu queria propor, sabe, meio que para a gente ter realmente entre nós aqui mais ou menos o que eu vou falar hoje, para a gente ter entre nós umas premissas do nosso papo aqui, que é o seguinte, meio que um contrato social entre a gente, pelo menos, que é para pactuarmos algumas coisas. Uma delas é, quando eu brinco que Max Weber é um nome muito startup-ish, e que eu acho que daqui a pouco alguém vai inventar um novo modelo de negócio que se chama Utopia as a Service, e vai botar o nome desse aplicativo, de Max Weber. E esse aplicativo vão achar que vai revolucionar o Estado e a eficiência do Estado. Eu não estou apenas sendo irônica, obviamente, mas eu estou querendo tirar a gente da zona de conforto, de pensar e de perpetuar o tecno-utopianismo, para que a gente saia realmente desse lugar e pense a transformação para além da tecnologia e olhe para a tecnologia como meio para isso. Acho que isso é um dado, um fato, uma coisa importante que a gente tem que construir aqui. Porque, então, eu brinco sempre, eu não vou apresentar os meus MVP, vou apresentar os meus MVPs, que não são meu Minimum Viable Product, são os meus Minimum Viable pitacos, porque eu estou constantemente trabalhando com hipóteses, e inclusive trabalhando com hipóteses sobre o papel da tecnologia nessa transformação. Eu queria colocar para vocês, traçar aqui uma coisa que é, de novo, uma percepção, que eu acho que vale a pena a gente refletir. Nós estamos hoje diante, né, de um momento em que a gente vê alguns municípios construindo seus planos de governo, temos o governo nacional implementando o plano de governo aberto, temos tudo que, eu acredito que a Alex já falou hoje de manhã sobre o contexto americano, vemos aí forças se degladiando pela abertura e pelo fechamento. E acho que vale, de fato, uma reflexão sobre o governo aberto enquanto movimento. E provoco todos os dias a todos. Quando eu assumi a presidência do Conselho da Open Knowledge, a gente se juntou, todo mundo, fez um planejamento estratégico de longo prazo com toda a comunidade, a gente se prestou a essa reflexão, né? Vamos entender o que a gente entende, de fato, como governo aberto. O Justin Grimm, que é um sujeito da Sunlight Foundation, é um ativista, ele tem uma teoria, que eu não sei em que medida está comprovado ou não, de que o movimento do governo aberto ele parte de 3 grandes movimentos. E aí eu vou falar sobre esses movimentos, ele surge a partir de ideias e de conceitos de 3 grandes movimentos. Falar sobre esses 3 grandes movimentos, seja colocar como perguntas de quem aqui se identifica como representante desse movimento. Um deles é aquele movimento que a gente já conhece, que foi, acho que o que iniciou, que é o do acesso à justiça, do acesso à informação, o que motivou os marcos, alguns marcos institucionais da segunda metade do século XVIII, pela abertura e pela exposição do governo ao escrutínio público. Um deles, a legislação da liberdade de imprensa nos Estados Unidos, na França, etc. Esse é um dos advocacy, das pessoas que estão ali trabalhando constantemente pela legislação que, de fato, e pela incorporação disso nos processos, de fato, da abertura e do acesso à justiça. Então, acredito que aqui já deve ter algumas pessoas... Alguém aqui se identifica com esse movimento, com o movimento que pensa exatamente a perspectiva de governo aberto sob a dimensão dos instrumentos jurídicos?
Quem aqui se identifica com esse? Ninguém? Tá bom. O segundo movimento que eu vejo muito claro, que é um movimento que também o Justin Green me coloca, é o movimento do open source, o movimento das tecnologias abertas, das licenças abertas. Alguém aqui se coloca nesse movimento? 2. E terceiro, é o movimento dos empreendedores da Web 2.0 e também o movimento dos empreendedores públicos. Eu acho que isso está muito bem colocado naquele livro da Beth Novak, que chama Wiki Government, que, quem não, enfim, também quero saber um pouco do perfil de quem está aqui nos ouvindo hoje, porque muitas vezes a gente fala essas coisas e isso é dado para a plateia, às vezes não é. Então, não sei em que medida também eu me aprofundo ou não. Mas que é a ideia de que precisa se alavancar a inteligência pública para fins de colaboração. Se você olha para esses 3 movimentos e junta com eles alguns que vieram do movimento do orçamento participativo e etc., hoje está todo mundo nas mesmas salas discutindo o governo aberto. Essa é a grande verdade. Só que as premissas das quais eles partem, sobre a sua conceituação de aberto enquanto adjetivo, não são necessariamente equivalentes. E isso gera uma série de conflitos. E acho que é um pouco da angústia que nós vivemos hoje. Por que eu coloco isso também? Quando a gente vê no momento da eleição, até no momento de transição do governo Obama, em que ele realmente coloca e distribui ali um plano que vê os dados abertos como um instrumento para a eficácia e efetividade da entrega das políticas públicas americanas, tem um momento anterior no processo de transição em que ele reúne 30 especialistas numa sala em São Francisco, exatamente para eles discutirem o que significa governo aberto para eles, né? O governo aberto quer dizer governo aberto e dados abertos ou o sistema? E, por fim, no final desse encontro, que foi exatamente durante a transição, para quem não sabe, o Obama, enquanto senador, foi uma das pessoas que bancou, né, que foi o empreendedor da lei que acabou criando o portal de orçamento, a transparência orçamentária americana. Ele já tinha esse viés. Quando ele coloca toda a sua equipe dentro de um planejamento estratégico em São Francisco, durante 2 semanas, para discutir exatamente quais são as diretrizes do governo, tudo que sai dali, e isso tem relatos e dados, e vocês podem fazer essa análise semântica, tudo que sai dali é uma identificação entre aqueles gestores a respeito de governo aberto enquanto licença e não enquanto sistema. E eu acho que essa perspectiva é algo que a gente deve ter e deve se questionar constantemente. Hoje a gente está num momento que eu brinco que é o limbo do meio termo, é quase que um complexo de reino fungi. A gente está entre o animal e o vegetal, existe uma espera pelo próximo grande movimento. O movimento dos dados abertos aguarda o próximo grande movimento. E aqui eu trouxe até 3 quotes que eu acho que são bem características. Eu não vou dizer quem foi, muito provavelmente muitas pessoas aqui conhecem. Essas pessoas são pessoas que realmente ditam regras. Uma delas é um sujeito que me olhou e disse assim, eu falando sobre a execução do Open Data Index no Brasil, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O sujeito me olhou e disse assim, nossa, mas Open Data é tão anos 90. O que você está falando de Open Data, que troço mais anos 90? Outro, também líder político, me olhou e disse assim, super entusiasta da abertura dos dados, dentro da perspectiva de que a abertura é realmente um valor liberal, né? A quebra da simetria de informação é um valor extremamente liberal. Mas eu posso cobrar royalties em cima dos dados da população? Isso aqui é quote mesmo, gente, eu não estou inventando na minha cabeça. E, por fim, o que a gente ouve o dia inteiro, que é o precisamos gerar valor a partir dos dados para justificar o retorno sobre o investimento. Acho que essa é uma inquietação que a gente tem e que a gente tem também que trabalhar sobre a geração de valor. Mas que valor? Valor público. Como a gente define valor público? Eu tenho uma fixação, como já deu para perceber, pela precisão dos conceitos. Eu uso, às vezes, palavras aleatoriamente, até coloquialmente, numa desconferência, eu devo estar fazendo isso nesse momento. Mas eu acho muito importante a reflexão sobre a precisão dos conceitos. E, para mim, a precisão do adjetivo aberto, no governo aberto, ainda não está clara para muita gente. E é o que nos deixa, muitas vezes, enquanto ativistas e movimento, com essa sensação de vazio, de qual é o próximo grande movimento, qual é a próxima grande onda. E aí entra um chamado, que é o que eu brinco sempre, que é o seguinte, a persistência ainda é a melhor resistência. A gente está trabalhando, as pessoas me olham, e isso aqui eu ouvi de um financiador. Open Data é tão anos 90, um financiador internacional, dos que financiam os nossos projetos. Open Data é tão anos 90, porque você não está falando de, sei lá,
não sei qual é o foco agora dos financiadores, enfim, mas essa perspectiva de que ainda a gente está nesse limbo entre o advocacy para o próximo grande movimento e esse vazio do meio termo, onde a gente tem ainda que lutar pela defesa de direitos que não são mais negociáveis, e tem um sujeito lá me olhando e dizendo que Open Data é anos 90. Então, tipo, gente, que eu me sinto esse cara no barquinho, assim. Literalmente, é um vazio. Mas aí também o que a gente percebe? Durante no ano passado, existe uma conferência que acontece na América Latina que chama Abre Latam e Condatos. Eles fizeram, na Condatos do ano passado, em Bogotá, o Philip Schonrock, não sei se eu pronunciar o sobrenome dele, ele falou uma frase que e era um momento assim, pós-plebiscito, rolou Brexit, o Trump já estava, não me lembro, foi final de outubro, enfim, estava naquela situação horrorosa do final do ano passado, que eu não preciso descrever para ninguém aqui, todo mundo viveu. A situação da conferência era meio que de desespero, estava todo mundo apavorado com o que estava por vir, e aí veio o Philip e falou assim, olha, mais fácil se devuelve um rio que o caminho al estar aberto. Mais fácil um rio mudar de curso do que o caminho do Estado aberto. E aí eu comecei a perceber ali, e entre esses círculos aqui, do qual a gente faz parte, a nossa panelinha de entusiastas de governo aberto, esse discurso pelo Estado aberto. E eu acho isso sintomático positivamente e negativamente. Positivamente porque eu acho que a gente já transcendeu uma barreira do conceitual e teórica sobre governo aberto, apesar de eu ainda fazer essa insistência de que a gente precisa, sim, repensar o que é aberto e quais são os princípios desse governo aberto que a gente quer. Mas a gente também já transcendeu para pensar o Estado, a abertura do Estado e das suas esferas jurídicas e legislativas, e inclusive os órgãos de controle para fazer parte disso. Então, eu já vejo aí surgindo uma marolinha naquele meu barquinho que está lá parado ainda, brigando pelo dado aberto, e que talvez seja a nova tendência dos financiadores, não sei. Mas eu acho... Então, por que eu faço essa provocação, esse preâmbulo que já está se estendendo muito? Porque eu realmente acredito que existe uma tendência muito grande da gente ser pautado nas nossas ações da América Latina pelo dinheiro dos financiadores, por onde está vindo o dinheiro. Eu estou apresentando aqui para vocês, logo em seguida, algumas hipóteses e insights com os quais eu trabalho no meu dia a dia, né, no trabalho, seja na academia, seja como ativista, seja como gerente de conhecimento de uma organização que trabalha com a gestão pública. Eu ainda sou pautada pelos interesses do financiamento. E essa quebra, essa percepção deles do que se entende como impacto, do que se entende como valor público gerado, e de parar com o fetichismo da tecnologia e das buzzwords, e que leva ao ponto de um financiador me olhar e dizer que dado aberto é muito anos 90, digo, desculpa, o Temer é presidente agora e ele também acha que a New Public Management é o que dita a regra. Ele também acha que a privatização é a única forma de relação público-privada. A gente está vivendo um revival de anos 90, em tese. Então, desculpa, a gente ainda tem que lutar por direitos que não são mais negociáveis. É por isso que eu acho que a gente tem realmente que sair dessa zona de conforto. Fico entusiasmada falando disso, mas agora, partindo para o toolkit, né, que é o que dá o nome para o nosso papo de hoje, que é Governo Aberto, um toolkit para a transparência. O toolkit para transparência, quando fala toolkit, a gente já pensa em replicabilidade, em tecnologias que são replicáveis. Eu vou falar sobre 3 coisas aqui com vocês. De novo, insights e hipóteses que eu tenho trabalhado, tanto no nível estratégico quanto tático. O que eu quero dizer com isso? Coisas que eu vou constantemente adaptando ao longo do desenvolvimento, mas que são parte hoje do meu dia a dia. Um deles é a ideia do advocacy sem timidez. A questão do advocacy no Brasil, hoje, eu sinto muita dificuldade em fazê-lo. Por quê? Qualquer um aqui que já estudou ética e negociação sabe que o conflito de interesse é uma coisa que a gente lida o dia inteiro. O conflito dos interesses institucionais, a multidão e o império, né? A multidão e a instituição a qual eu represento. A gente precisa entender a trilha do advocacy no Brasil de uma maneira mais clara e sucinta, e não ser alvo, muitas vezes, de interpretações equivocadas sobre a atuação. Dentro dessa linha do advocacy sem timidez, eu quero falar um pouquinho, não vou me estender muito mesmo, porque eu já me estendi para caramba aqui, sobre o Open Data Index e a necessidade que a gente ainda tem de construir benchmarks claros para os gestores públicos e de entregar valor para eles. O Open Data Index é uma metodologia desenvolvida pela Open Knowledge Internacional. A gente foi feito brasileiro há uns anos atrás pela Open Knowledge Internacional, esse ano em parceria da Open Knowledge Brasil com o DAP, da FGV.
se construiu o Open Data Index municipal para São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, e a gente pretende agora estender isso, além do brasileiro, claro. Segundo, é a ideia do foco no servidor como agente da mudança. Dentro do meu trabalho como gerente de conhecimento, eu estou com uma aposta muito centrada no empreendedor público e no gestor de carreira, no servidor público enquanto agente da mudança, enquanto hacker da burocracia de fato. Apesar de eu estar de fora, eu acredito demais no potencial transformador da persistência, como eu já coloquei isso, como sendo ela a melhor resistência, e no potencial transformador da gestão do conhecimento e da retenção do conhecimento através, em vistas a uma construção de Estado aberto e não mais de governo aberto, de plano de gestor, de plano de Haddad, de plano de Lula, de plano de Dilma. Uma visão realmente de para onde a gente está levando o Estado brasileiro e para onde a gente está levando a cidade, para onde a gente está levando a governança pública. Então, isso é uma hipótese que eu quero falar a respeito. E outro é aquele olhar entre o velho e o novo, que é o seguinte, existe uma ideia, que me falaram, inclusive, esses dias, me olharam e disseram que eu não queria pensar o diário oficial antigo, scrapear o diário oficial antigo e queria construir o diário oficial do novo. Infelizmente, eu ainda preciso scrapear o diário oficial antigo e, ao mesmo tempo, fazer um advocacy junto com as imprensas municipais, através da força de política que venham de cima, através da abertura dos diários oficiais, para que a gente consiga abrir esse que é, na minha opinião, o blog mais importante e ninguém lê, que é o Diário Oficial. Por isso, a gente criou um projeto que nasceu do ativismo, que chama Querido Diário Oficial, que virou Querido, querido, e sobre o qual eu quero falar um pouquinho. Bem rapidinho também, sobre advocacy com evidências. Quando eu digo advocacy sem timidez, é o advocacy com evidências. A gente está na tal da sociedade pós-fato, é um dado. Acho que, graças a Deus, agora a gente tem o pós-fato como um objeto de estudo, a gente pode entender ele, a gente pode entender como esses índices servem mais do que para manchetes de jornal, para dizer que São Paulo ou Porto Alegre estão XPTO no ranking, mas servem para a gente conseguir realmente pautar algumas políticas. E aqui no índice de São Paulo, eu quero chamar atenção para um dado: água. Na cabeça da grande maioria, inclusive da minha até um tempo atrás, a água, a curadoria e a abertura dos dados sobre água estaria sob controle do governo do Estado. Porém, não. Existe, sim, um Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água que prevê que o município defina os parâmetros para amostragem e definição do que é a qualidade da água potável. Por que eu trago isso? Por que eu trago a água como um elemento importante? Quando a gente fala em valor público e quando a gente fala em problemas sistêmicos, que são a totalidade dos problemas que tangem a política pública, a gente está falando de sistemas complexos onde a gente não identifica o foco para a intervenção, para criar, para gerar, para intervir diretamente na causa. As epidemias de saúde no Brasil são, para mim, uma grande demonstração da ineficiência das nossas instituições de atuar em rede, de fato atuar com complexidade e com complexo fluxo de informação. Então, muito modestamente, também voltando ao dinheiro, né, e tem vindo muita injeção de recursos internacionais para desenvolvimento de soluções que mitiguem a proliferação de epidemias. A gente sabe que a água está diretamente ligada a isso, falando em Zika, falando em chikungunya, e seja qual for o novo... Já passou? Está me chamando? Já, última... Bom, já falei do advocacy baseado em evidências. Aí, de novo, sobre água, essa tendência da gente pensar como sair de novo do fetichismo da tecnologia e pensar como a gente melhora o fluxo da informação e a inteligência da entrega e da gestão desse conhecimento através das nossas agências que trabalham com a gestão de crises é um dado importante. Eu trouxe aqui um exemplo de uma política indiana que eu posso falar um pouco mais depois na hora das perguntas. Segundo, o Querido EO. Por que eu trouxe do lado do Querido EO? O nosso legado napoleônico da vinda da nossa querida família real, que instituiu a imprensa régia, e depois eu trouxe ali o Diário Oficial chinês, que já vem desde muito antes da gente, um dado do Diário Oficial chinês, né, que é a Gazeta de Pequim, como chamam, e que eu acho que a gente tem que também quebrar aí uma ilusão, que é, de novo, voltando àquela minha provocação sobre quando o Obama pensou licença de dados e não pensou regime. Regimes autoritários como a China têm engajamento cívico e conhecem e detêm estratégias de disseminação de informação e de abertura que são impressionantes. Eu tenho a minha dissertação de mestrado para
talvez comprovar algumas dessas hipóteses para compartilhar com vocês sobre a China na década de 70. Então, a gente tem que, acho que, quebrar um pouco esse paradigma dessa correlação entre democracia e abertura. E, por fim, só também um chamado, quero que todo mundo olhe esse endereço aqui do GitHub, quem curte programação, etc, etc, etc. A gente está aí com um advocacy forte junto das prefeituras do Rio e de São Paulo pela abertura efetiva e não só o show das redes sociais do Diário Oficial da cidade, dentro de um contexto de que a gente não vai conseguir, uma parceria aí com o pessoal também já do Diário Livre, que já vem construindo isso, que não adianta só publicar o Diário Oficial em formato apenas digital para economizar papel, essa não é a questão, porque isso aqui é memória pública, isso aqui é... Dado governamental, são memórias coletivas, isso aqui é memória coletiva, eu preciso ter um plano de resiliência para a conservação disso, e eu preciso ter um plano para melhor adaptabilidade e usabilidade desses dados. É para isso que serve o QueriDO. A gente está indo pela segunda vez para a NYU, para o GovLab, apresentar e colher, estou indo agora em julho, apresentar e colher a mentoria deles sobre esse projeto, um projeto que começou, como eu contei, foi triggered, foi, né, alavancado pela questão do desabamento da ciclovia da Concremate. E, bom, hoje a gente tem lá uma sistemática de acompanhamento, geração de alguns relatórios. Eu ia falar sobre os relatórios de alguns resultados da Concremate, da questão da alocação dos procuradores e redatores ao longo dos processos da Concremate. Existe um padrão ali que a gente precisa olhar, precisa talvez ser quebrado e precisa talvez ser olhado enquanto método de sistemática de acompanhamento para os nossos órgãos de controle. De novo, nós, enquanto sociedade civil, olhando para os órgãos de controle, como eles estão fazendo tudo isso. E, por fim, só voltando para essa ideia que também é um pouco ousada, mas é o que eu tenho construído enquanto hipótese no meu dia a dia de trabalho da Comunitas, é o olhar para o gestor público enquanto principal agente da mudança. A gente pensa controle social, sociedade lá de fora e a sociedade demandando, e eu penso o gestor, o servidor público enquanto primeiro controle social. E hoje em dia o meu trabalho no foco de capacitação, de gestão do conhecimento, tem sido integralmente voltado para o empreendedor público na área, na gestão municipal, começando com um piloto com 15 municípios e hoje se estendendo. Inclusive, a Júlia, que está sentada aqui, trabalha comigo exatamente com essa premissa de como melhorar o fluxo de informação e conhecimento através das redes de transformadores e gestores municipais. Eu me estendi para caramba, peço mil desculpas, mas acho que é isso. E, enfim, deixo as perguntas para a gente abrir um pouco mais nas especificidades de cada uma dessas 3 táticas e estratégias que eu coloquei aqui. Obrigada. Olá, boa tarde. Seria preferível falar em português ou inglês? Assim, para mim, mais fácil em inglês, mas os dois dá. Alguém não gosta prefere fortemente o português? So I'll speak a little in both, because I prepared my presentation in English, okay? Qualquer coisa eu posso... Não, tá bom, vou falando um pouco em português também. Bom, só esperando. Something that Alexis was saying this morning, she said that open government is about communication, and I'd just like to follow that up because we just did an evaluation of 5 anos da lei, no? 5 years of freedom of information in Brazil. And what we found is that about anywhere from 20 to 30% of requests for information come from actual government servants inside of government. Okay, this is not atypical. This is what happens around the world. Government has extremely poor communication inside of it, and this is one tool, freedom of information, dados abertos, o que seja, transparência ativa. There are different tools to help government communicate better. I think that's important to remember. The emphasis is always on accountability, and the emphasis is always on participation, the sort of civil society, hooray, hooray, hooray. But the fact is that transparency, the first real benefit of it is to professionalize and discipline government, no? And if you talk to people who've been working with transparency in government for a long time, they will tell you
They are scared when they do their work because they know that their work can become public at any time. And so this is a strong professionalizing force on government, in a sense. We often forget this, okay? All right, so I'm going to give you 4 points, actually 8 points of my aspirational open government toolkit. And I say aspirational because I'm not going to give you a toolkit that already exists, which is boring. I'm going to give you a toolkit that I think should be. And I think that it's in 2 parts, and it must be in 2 parts because our toolkits as citizens can only work well if government does its part as well, and we help government to do its part. And so the first part is about what government should do in order for us to be effective at using transparency, evaluating transparency, and for transparency to work more generally, no? But I am going to start with, here I get the slide, right here. Talking about bringing Brasil, o estado grande, não, do Brasil, estado que tem vários vícios que vêm do século XIX, XVIII, etc. Like this thing called, let me just give you, I have a blog called Observing Brazil. And people will take offense to it sometimes, but I like to do comparisons in general. And one of the comparisons is California with Sao Paulo. It's a nice comparison because we're talking about the economic engines of the countries. We're talking about almost the same population, et cetera, et cetera. One comparison that I made a couple weeks ago is that the Congress of California is 5 times cheaper to run o Assembleia Estadual da Califórnia. É 5 vezes mais barato que a Assembleia Estadual de São Paulo. E que o Tribunal de Contas da União é mais que duas vezes mais caro que a Assembleia Estadual de São Paulo. O Tribunal de Califórnia, desculpa. Então, the Tribunais de Contas dos estados, as we know, they do a job auditing. I'm not sure how well. There's a lot of allegations of corruption. This is the assumption that underlies its institution is a 19th century assumption that only the state can audit the state, no? And so we need to get over this and move forward and become a 21st century state. And that means adopting an information commission, right? And information commissioners, there's more than 30 around the world already, countries like Canada, Mexico, United Kingdom, South Africa, India, all over the world. Information commissioners are being adopted. Why? Because information is everything, right? And they deal with privacy issues, they deal with personal information, they deal with freedom of information, they deal with open data, they regulate, they solve appeals, they mandate that different parts of government take actions, they provide templates so that all governments use the same format to provide open government and so forth. And so I think we sincerely need to start thinking about Brazil moving its models, because as far as I'm concerned, Tribunais de Contas estaduais should be about 1/100th of the size right now, and we should give priority to things like information commissions, right, which is truly 21st century. Yeah. That goes the same for municipalities. Second is, we know about the ESIC. Todos vocês conhecem o ESIC, que é o sistema que se lança os pedidos de informação. Well, basically, this is state-of-the-art, and ESIC is a very good one, comparatively, international. And we find statistical evidence that if you have an ESIC, you are more likely to answer requests for information, and you're more likely to do so better. No? And so all governments should be adopting ESICs, but most cities don't have ESICs still in Brazil, and not even all states have ESICs now. So this is very basic. The CGU provides the template, provides the technical assistance to have the ESIC, and unfortunately, municipalities have very few incentives to comply with or to implement open government, and we have to resolve this issue.
One of the other issues, and especially if you're an open data or you're a technologist, you work with computer science, I've been working with basically a computer programmer in EMAP, in FGV EMAP, Matemática Aplicada, to try to find ways of automating open data, essentially automating the evaluation of government transparency, because that's what I do, what we do, right, at FGV. We evaluate government transparency, we try to come up with standards and so forth and so on. The problem is that transparency portals in Brazil, unlike countries like Peru, Mexico, y otros países, are totally unstandardized. And so you've got different transparency portals in Niterói, in Rio de Janeiro, in Sao Paulo, et cetera, and therefore you can't use robots effectively to go through these websites and take out and evaluate information, because you need to create a new robot for every website. So if you had standardized portals, you would be able to do this a lot better. And so this is one of the big problems with the federation in general. Federal systems really suck. They're 19th century inventions when communication was bad and transport was bad, and you had to connect the country through a system of providing autonomy to municipalities or states. But federations should not be operating as federations in the 21st century. We should have systems that are basically unified government where a central authority controls information standardization. Reform regulation, reform the electoral system. I'm talking about a lot of the decretos municipais de acesso à informação pública. Você tem uma lei de acesso à informação pública, 12.527, mas também todo município tem que regular essa lei, não? E o problema é que muitos decretos são terríveis, não? Faltam sanções para servidores públicos, falta qualquer tipo de controle sobre a classificação de informação. Então, a gente tem que regular esses decretos adequadamente e tem que ter um padrão. Esse é outro exemplo dos problemas do federalismo, não? Que dá autonomia excessiva para municípios que realmente não merecem essa autonomia, não? And reforming the electoral system in general is I think, we're looking at, and this constantly puzzles me as a foreign observer. I mean, I'm Brazilian in a sense. I got a Brazilian son, I got a Brazilian wife, I got Brazilian kids. I work in Brazil. But I've always got a comparative perspective, and it puzzles me to see that the media does not look at root problems here in Brazil, okay? You had the Mensalão, you got the Petrolão, you got the Lava Jato. I mean, we got all these scandals, and what do they all come from? Pagando partidos políticos. De uma forma ou outra, você dá poder de indicação no Petrobras, você paga com dinheiro os deputados, o que seja. Because you got too many parties. You can't run a country. You can't run a Congress with 30 parties. Brazil is a freak. It's a freak because it has 1/3 more parties than any other country in the world. The second country with most parties is Indonesia, and that has 33% fewer parties than Brazil. But you never hear this in the media, because the media actually has got very good reasons for avoiding electoral reform. It makes a lot of money from advertising during elections, and more parties, the better. And it's easier also to prevent any sort of media reform in Congress by having a divide and conquer system of many parties. And so, in any case, this is really the root issue here, is we need to reform the electoral system. Just if you're interested, there's a proposal by Octavio Amorim Neto to basically reduce the size of the districts, which is the simplest and most effective way of creating fewer parties without having to sort of limit democratic establishment of parties. Okay, this is from the point of civil society now. That's why we're green and yellow instead of blue and red, okay? Use standard measures to evaluate transparency, okay? And be rigorous. I see, because we have a program, o Programa de Transparência Pública da FGV, temos o website dele, que é transparencia.ebap.fgv.br. Mas também temos uma iniciativa internacional que se chama Transparency Evaluation Network, que é o transparencyevaluation.net.
E esse website está, de fato, sendo coordenado pelo Rafael aqui, que trabalhou há anos pelo Programa de Transparência Pública da FGV. E está sendo construído agora, então o que vocês vão ver no website é uma coisa meio 1.0. Mas, de qualquer maneira, use standard measures to evaluate transparency. Why do I say this? Because we've been evaluating transparency evaluations from across the world, and we find that no two evaluations are really comparable. They're using different definitions of what is a response, different definitions of what is a request even, different definitions of completeness, of quality, different definitions of evaluating active transparency, different measures, et cetera, et cetera. So we need to develop standard measures, which is something that we're trying to help do. And we need more rigor. We find evaluations that are extremely poorly created, and that doesn't provide a very compelling argument for government to become more rigorous in its application of transparency. Okay, automate evaluation. I already talked a bit about this. We're trying to get to this point where we can automate evaluation. A big concern of mine, and some of you who do programming and who look at the Portal de Transparência Municipais will agree with this, is that a granularidade dos dados, às vezes, é atroz, não? Você vê, por exemplo, Porto Alegre, você vai em educação, despesas. Depois você vai para, por exemplo, programa Meu Filho Educado, não? Você faz o clique. Não tem clique. São 44 milhões de reais. Mas você não pode follow the money, não? Você não pode seguir o dinheiro. Para lá, para nesse nível de granularidade. Para mim, tem que chegar ao CPF ou ao CNPJ. Isso é follow the money, não? You have to follow the money all the way to who gets the money, right? And so this is what I'm saying is about we need to look closely into mapping granularity across Brazil. How granular is data on spending, on procurement, on licitações, etc., across Brazil. Another thing we have to look at, and is a real aspirational evaluation, is for payroll. Right? Payroll, which is folha de pagamento, right? Is 40% a 60%, deve ser assim, obviamente menos que 50%, mas às vezes traspassa. So it's 40 to 60% of government's expenditures, and oftentimes there's empregados fantasmas, tem assim, duplicação, tem como se fala quando você tem um primo lá, é o nepotismo descarado, etc., não? Então, essa é outra coisa. E, obviamente, eu já falei dos campos, que é um problema dessa falta de padronização dos portais de transparência no Brasil em geral. E esse é um problema federal, que o México resolveu por esmagar o federalismo em termos de transparência e criar um Instituto Nacional de Acesso à Informação Pública, que basicamente tem o poder do Ministério Público aqui no Brasil, não? Pode, assim, gerenciar o Ministério Público em todo o país igual. Okay, last one, or second last one. Yeah, we're almost done here. Replicate, reuse queries and questions. Everyone wants to have their own unique question to evaluate government. The problem is that we've got a lot of really good questions and queries that people have asked through Freedom of Information, or through active transparency evaluations, or through other means, and you can reuse those and compare your results to the results of people before of those other ones. And so we have, for instance, in this website, 200 auditorias já postadas, e todos têm perguntas sobre, por exemplo, assim, endividamento com empréstimos internacionais, não? Você pode fazer pedidos para o governo federal sobre isso, replicar os pedidos do México e comparar com os resultados do México. Essa coisa de comparação é realmente fantástico. Isso é o que a gente faz como, basicamente, como acadêmicos, não? Okay. Defend, sell, open government. I think that, as you said, muito anos 90, no, open government, open data, blah, blah, blah. You did. You're to blame. Mas o que acontece é que mesmo nos Estados Unidos e outros lugares, eles falam, não, freedom of information, acesso à informação pública tem muito pouco impacto, não? Eu falo, você está maluco, cara? Assim, olha
os reportagens da mídia nos últimos... O Pulitzer Prize, você sabe o que é o Pulitzer Prize, não? Vai olhar os Pulitzers nos últimos 10 anos e conta a quantidade de dinheiro e o número de vidas que foram assim, resgatadas por causa do uso de dados públicos. Okay? Tem muito impacto. A gente tem que comprovar isso e fazendo levantamentos desse tipo, olhando como que a mídia está usando a lei de acesso, a gente pode comprovar o impacto de acesso à informação pública e governo aberto. Segundo, eu já fiz análise comparativa entre muitos países da América Latina em termos de cobertura da mídia, da lei de acesso à informação pública e transparência em geral. E o que eu vi é que, em geral, o Brasil é muito fraco na cobertura de transparência e lei de acesso à informação pública. Tem muito pouca cobertura. Por quê? Porque não tem uma oposição aqui. Em México, nos Estados Unidos e Canadá, tem uma oposição no Congresso, não? Aqui é o governo e tchau, assim, não tem oposição, não? Então, a oposição coloca a pauta de transparência na mídia, não? E aqui não tem uma oposição para colocar a transparência na pauta da mídia. Então, é só a sociedade civil. E outra razão para a reforma eleitoral. Então, tá. É isso que eu queria falar. Essa é outra coisa que eu acho, só para terminar, o CGU faz essa escala transparente no Brasil. Eu acho que uns 20 receberam 10 este ano. Que eu acho patético. Se eles estão recebendo 10 em termos de transparência ativa, onde eles têm para ir? Assim, como que eles vão melhorar com 10? A transparência é muito jovem, não? E a transparência é muito assim, embriônico e as normas são muito fracas, não? Então, a gente dá 10 para todo mundo. Que isso, não? Então, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso na avaliação de transparência em geral, tá? Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Marília. Vou me representar e resolver algumas confusões em relação à apresentação do Bruno. Eu sou a Marília, trabalho na Prefeitura de Niterói, na Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle. E eu fui gerente do projeto de transparência. Acompanhei todo o começo da implementação do projeto em 2014. E assumi agora, recentemente, o desafio de ser subsecretária de Planejamento e Orçamento. E, obviamente, a transparência também passa por essa nova responsabilidade. Eu vim aqui contar para vocês o caso do projeto Niterói Transparente. A gente fez o arroz com feijão, e eu contei isso para o Bruno, e ele achou interessante que a gente trouxesse a perspectiva do município, dos desafios municipais para vocês. Então, assim, vamos aterrissar e vamos entrar aqui em quais desafios atravessamos para implementar a transparência em Niterói. Dá para passar já aqui? Onde é que passa? Bem, vou me adiantando, então. Quando a gente assumiu a prefeitura, em 2013, a gente encontrou uma situação muito complicada do ponto de vista de gestão, né? Tinham 40 sistemas de protocolo diferentes, 11 sistemas de folha de pagamento e 10 sistemas contábeis, que eram completamente desintegrados e não conversavam entre si. Então, o município de Niterói ficava sempre inscrito no que a gente chama de CALC, que é o Serasa dos municípios, e com isso você não pode pegar empréstimo, enfim, não pode fazer uma série de coisas. Para vocês terem uma ideia, por que a gente ficava inscrito no CALC? Porque esses sistemas geravam os relatórios em PDF, e muitas vezes esses relatórios eram redigitados num Excel. Então, não tinha nunca como a gente cumprir o prazo de envio do relatório de prestação de contas para o governo federal. E aí, então, a gente precisava enfrentar esse desafio de... Não, pode voltar. A gente precisava enfrentar, então, esse desafio de modernizar o sistema e de integrar os
as informações e os dados, né? O parque tecnológico da prefeitura se assemelhava a um da década de 70, então o secretário de Fazenda, inclusive, conta que, logo que ele vem do governo federal, né, e assumiu o cargo de secretário de Fazenda, ele conta que o primeiro processo de pagamento que ele pegou foi daquela bobina amarela de maquininha de digitar. A gente está falando, gente, de um município que não é um município pequeno, ele tem quase 500 mil habitantes, né? E que tem um orçamento de 2.200. Então, a gente não está falando também de um município que não tem recursos. E era assim que funcionava a contabilidade do município de Niterói. E aí, eu acho muito interessante, quando você pega alguns casos, né, de sucesso em gestão pública, a crise, muitas vezes, ela mobiliza a oportunidade, né? Então, quando você está na completa crise, aí é que você tem que ver saídas, e você se sente compelido a procurar essas saídas, e isso acaba que vira uma oportunidade. Então, para melhorar o cenário, né, da crise como oportunidade, em janeiro de 2014, já tinha um ano de prefeitura, de gestão que a gente assumiu, o prédio da prefeitura pegou fogo. E aí, isso foi mais um motivo para a prefeitura parar e pensar em como que ela armazenava os seus dados, e de que maneira ela podia pensar em construir, então, informações que pudessem auxiliar na tomada de decisão, né? Você saber quanto que está entrando de receita, quanto que está saindo, enfim, onde estão os processos da prefeitura. E aí, a gente fez um grande projeto de modernização da gestão, né? Fazendo aquisição de equipamentos de modernização e infraestrutura, de TI, ponto lógico, elétrico, investimos muito nisso. E procuramos soluções de sistemas de gestão integrada para o armazenamento de dados e parcerias para financiamento. A gente optou por um software que se chama Software e-Cidade. Esse é um software que está disponível no portal brasileiro do software público, e ele é um software que fazia parte de um programa que tinha no governo do Estado do Rio, chamado Municípios Eficientes. Esse programa ele era para municípios de até 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, para fortalecer a capacidade de gestão municipal, né? E aí, a gente, olhando o que tinha disponível no mercado, optou pelo e-Cidade por alguns motivos. O primeiro é porque essa facilidade de ser um programa do Proderj dava para a gente a segurança de como que a gente armazenar o dado e tal. E os municípios e os estados e o próprio governo federal ficam bem quase reféns, né, dessas empresas públicas de tecnologia da informação. Então, muitas vezes são, mas muitas vezes é o que a gente tem e precisa desse apoio. Então, o Proderj foi extremamente importante para a gente fazer esse projeto acontecer. Eles investiram 2 milhões, né, nesse primeiro ano do projeto, e Niterói com uma contrapartida de 1 milhão. Então, foi muito importante para a gente nesse começo. A outra coisa é que era um software público, né? É um software público. Então, enfim, isso tem uma relevância muito importante. Ele é online também, então todos os órgãos acessam a base online, né? Isso facilita muito o uso dentro da prefeitura e a facilidade de você disseminar esse software. Outra coisa interessante da cidade é que ele é integrado, então você tem diversos módulos integrados, da área financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, tudo, contratos. Então, você consegue ter um gerenciamento completo das informações de diferentes áreas. Então, a gente tem, por exemplo, dos módulos da cidade, da nossa aquisição que a gente tem, é um BI, né? Que ajuda muito a você gerar relatórios de uma maneira muito mais fácil e facilita a tomada de decisão do gestor, né? E a outra coisa é a possibilidade de customização do sistema. Ele era um sistema usado em municípios de pequeno porte, e para Niterói esse software não atendia. Então, a gente precisou customizá-lo muito, muito mesmo. Bem, para implantar esse sistema, gente, foi um grande esforço na prefeitura, tá? Havia uma cultura na prefeitura de ninguém aqui mexe do jeito que eu faço, ou eu sei fazer aqui do meu jeito, você não pode interferir. Então, por exemplo, o processo
era uma coisa super difícil de achar na prefeitura. Você abria um processo na prefeitura, para onde que ia, com que servidor que estava. Hoje você digita o número do teu processo, qualquer cidadão pode fazer isso que tiver um processo na prefeitura, e você sabe exatamente no departamento que está, na mesa do fulano que está. Isso é uma coisa, assim, parece muito básica, mas não tinha em Niterói. E, enfim, você mexer com esse tipo de coisa, você mexe com estruturas de poder dentro da prefeitura. Então, uma primeira coisa super importante para a gente conseguir implantar esse sistema foi o respaldo político do prefeito e uma diretriz top-down do é para fazer. Se não quiser fazer, pode pegar o banquinho e sair. Era basicamente assim a conversa. Então, a gente teve um processo de implantação pesadíssimo, né, de migração da base de dados, de implantação de todos os softwares em 33 órgãos diferentes. Fizemos a capacitação de servidores, hoje temos essas capacitações, agora a ideia é colocar essas capacitações online também, na escola de governo. E outra coisa importante é que a gente conseguiu recursos via PMAT do BNDES. O que é importante, né, disso, gente? Primeira coisa, tem super poucos programas direcionados à modernização da gestão. Então, dá para contar no dedo. Esse do Proderj e dos municípios eficientes, no Rio de Janeiro, por exemplo, é o único que eu tomei conhecimento e ele não existe mais, né? A outra coisa é que existem poucas linhas de financiamento também, de aporte que você pode usar para a modernização da gestão, exclusivas para a modernização da gestão, para as áreas meio. Então, é fundamental também que a gente pense em formas de financiamento para áreas meio dentro do governo, né? Bem, esse aqui é um pouco quais são os módulos que o E-Cidade oferece, né? A gente já fez mais de 200 implantações no município, e temos 2.000 usuários capacitados. Então, para vocês entenderem que é um processo de grande envergadura e tamanho. E assim, a secretária... Implantação? Você implantar o sistema, você colocar o sistema para funcionar, para rodar. Tinham sistemas desintegrados, aí você faz a migração de dados para esse mesmo sistema e você implanta. O sistema começa a valer a partir disso. Implantar e implementar, é isso. 200 implantações. É porque você tem que implantar um módulo em cada órgão, entendeu? Então, tipo, eu implantei protocolo na saúde, aí implantei protocolo na educação, implantei protocolo, aí você implanta o almoxarifado, tarará. Então, quando a gente fala 200 implantações, é que você tem que implantar, você tem que contar o módulo e o órgão. Isso, eu estou mostrando esses números para vocês verem o quanto que é trabalhoso fazer isso e o quanto que é trabalhoso você criar dados fidedignos e atualizados em tempo real. Acho que esse é um desafio. E o processo também, que você, enfim, tem que fazer e o esforço. Bom, aí, a partir da implantação desse sistema, importante dizer também que mais de 30 municípios, 30 ou 40 municípios já foram visitar a gente em Niterói para conhecer nossa experiência. Tamanho é a ausência de experiências de modernização da gestão. Então, isso é uma coisa relevante também de contar. A partir de 2014, então, a gente começou a fazer a implantação e a regulamentação da Lei de Acesso à Informação no município. E a partir de 2015, os dados estavam, depois de um ano de implantação já do sistema, os dados já estavam possíveis de serem disponibilizados à população, porque até então a gente não tinha a menor segurança nesses dados. Essa é uma linha do tempo do projeto de transparência em Niterói, né? Começou com o apoio do programa Brasil Transparente da CGU em 2013. Aí a gente foi fazendo capacitações com servidores, fez a implantação do sistema SIC da CGU, como o Mitchell falou, uma coisa muito importante, e eles oferecerem o código-fonte aos municípios facilita muito nessa implantação, né? Ajuda muito os municípios. Aí a gente fez a implantação, na verdade,
fez a Lei Municipal de Acesso à Informação, depois fez um decreto regulamentando o fluxo de tramitação dessa lei. A gente fez também uma capacitação junto com a CGU para conselheiros municipais, chamada Olho Vivo no Dinheiro Público, na qual eles vão visitar equipamentos públicos para fazer a fiscalização desses equipamentos e levam isso para o conselho, né, para os conselhos municipais. E também implantamos o eSIC, que é o Sistema Interno de Gerenciamento dos Pedidos de Acesso à Informação. Bom, esse é o nosso portal. E aí ele não tem, ele é um módulo do eCidade, ele não tem nada assim extraordinário, e eu acho que a gente precisa melhorar ele precisa tornar ele mais amigável, né? Na navegabilidade também, como você constrói a informação, os filtros e tudo isso. Mas ele é um portal que a gente herdou quando a gente fez a aquisição desse sistema eCidade, e ele é integrado diretamente à base de dados do eCidade, que os próprios servidores, enfim, cadastram as informações, e a gente disponibiliza dentro desse módulo. A gente está com a ideia agora, com a perspectiva de melhorar essa cara do portal, na medida em que as implantações da eCidade vão sendo concluídas. Esse é o nosso fluxo de acesso à informação, que eu acho interessante trazer para vocês, porque ele é um pouco diferente dos outros, porque ele tem 2 sistemas integrados. O eSIC, da CGU, e o eSIC, que é um sistema interno da prefeitura. Na entrada do pedido, ele entra via Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle. A gente faz a triagem desses pedidos e passa para o servidor responsável em cada órgão. E na saída do pedido, a gente verifica também se a resposta está adequada à solicitação, do ponto de vista de legislação, e se ela atende também ao que foi perguntado. Isso também é uma coisa importante que a gente fez recentemente, que é um código de ética do agente público municipal, que tem a transparência como um valor fundamental, né? Todo servidor que entrar agora na prefeitura tem que ser certificado nesse código de ética, como se fosse um compliance, né, do poder público municipal. A gente fez um almanaque e esse almanaque explica de uma maneira mais didática, né, as diretrizes desse código de ética. E a gente acredita que essa formação, logo na entrada da transparência como um valor público, é muito importante para que o servidor esteja alinhado com os princípios institucionais. Aí são alguns prêmios e reconhecimentos de Niterói, né? A gente teve o reconhecimento como primeiro lugar no prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. A gente também saiu da 43ª colocação do último índice Firjan de gestão fiscal para segundo no Estado, de boa saúde financeira. Isso também é resultado da implantação da eCidade, da capacidade de gerenciamento da prefeitura de suas contas. Ganhamos também nota 10 no ranking do MPF e da Escala Brasil Transparente. E também fomos destaque no prêmio CONIP pelo eCidade, pela implantação do eCidade. É importante destacar a participação da sociedade civil na construção desse projeto de transparência em Niterói. Essa aí é a foto da posse do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, que a gente tem. A gente também fez isso ao longo dessa gestão. E que eu tenho conhecimento, acho que só Niterói e Londrina tem um conselho. São Paulo está na Câmara, não é isso, Fernanda? Então, a gente tem esse conselho lá e o conselho cobra da gente melhorias, enfim, comissões de indicadores, monitoramento e maior transparência dos dados. Vários integrantes desse conselho participam do Fórum Municipal de Transparência e Controle Social. Esse fórum, em 2012, ele fez uma carta compromisso durante a campanha para os candidatos, nas quais colocava algumas propostas para a política de transparência. E aí eu estava relendo essa carta esses dias e vi que várias das recomendações deles a gente fez ao longo dessa gestão. Então, dizer que a agenda de transparência foi também uma agenda da sociedade civil que a gente aderiu lá na época da campanha
e implementou em parceria também com a sociedade civil. Porque a gente sempre fala, né, parceria, qual que é a efetividade da participação? A efetividade está aí. Aí é um pouco traçando paralelo com a situação em outros municípios. Eu concordo que eu acho que a escala Brasil Transparente ela é modesta, a escala do MPF ela é modesta também. Elas olham se a lei é aplicada, é regulamentada. Só que, mesmo assim, a gente tem ainda um índice de cumprimento muito baixo do feijão com arroz, né? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui com a experiência de Niterói são alguns pontos, né? Alguns fatores, então, que viabilizam a transparência, pensando nesse toolkit, né? Que é o tema da mesa. Primeira coisa é que não se faz transparência em município se não tiver prioridade política. Então, transparência e participação tem que ser um valor e um método de governo, senão você não consegue fazer transparência. E nem participação. A outra coisa é que a gente precisa começar a pensar nessa questão do sistema de gestão com informações integradas. Quando teve o primeiro ranking da transparência, um promotor do MP falou, gente, mas que absurdo esse resultado, porque hoje até uma criança de 9 anos faz um blog. Como que os municípios têm esse resultado? E eu gostaria de dizer para ele que, olha, você disponibilizar uma informação pública é algo de grande responsabilidade, né? Porque essa informação tem que ser íntegra, ela tem que ser disponibilizada em tempo real. Então, se você não tiver um sistema de gestão por trás, se você não tiver a modernização da gestão ali, você não consegue cumprir requisitos básicos de transparência. A gente pode falar sobre isso, vamos debater. A outra coisa é que, também isso foi falado de manhã pelo representante da ENAP, falando sobre infraestrutura e suporte da equipe de TI nos municípios. Acho que numa pergunta, né, de uma participante que falou sobre isso dentro da Polícia Militar. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que enfrentar dentro da realidade dos municípios. Outra coisa é o envolvimento dos servidores. Então, isso, a gente também tem que romper barreiras culturais e envolvê-los. Quando a gente falou de soltar a folha de pagamento, por exemplo, vieram conversar com a gente, mas as professoras não querem que solte a folha de pagamento porque elas estão com medo de sequestro. Porque é o valor com o nome da pessoa. Então, como que é vencer essa barreira? Como que é você dizer que você tem que colocar, que isso é um direito público, né? Então, você engajar os servidores e conseguir fazer isso é um trabalho. E a gente, no primeiro ano, vários pedidos ficavam em atraso. Até a gente conseguir convencer todo mundo, e agora os prazos são super respeitados em Niterói, foi um processo de todo mundo entender que é para fazer e é para valer mesmo. A outra coisa é que a política de transparência ela tem que estar num lugar estratégico dentro do governo. No caso de Niterói, esse projeto é um dos 32 projetos estruturadores, uma carteira de projetos dentro de um planejamento estratégico, que tem monitoramento de resultados e de prazo, prestação de contas. Então, tem um acompanhamento e esse lugar de destaque no município é super relevante. A participação da sociedade civil é fundamental e a importância do gerente de projetos, como vocês também destacaram, ela é fundamental, né, do gerente de projetos e de uma equipe comprometida. A equipe de transparência em Niterói é super pequena, o núcleo duro ali na CEPLAG são 3 pessoas, e aí você tem os pontos focais dentro de cada órgão, que são responsáveis pela transparência dos contratos, licitações e também dos pedidos de acesso à informação. Bem, agora, para 2017, a gente está pensando em como ampliar as nossas estratégias de participação digital. Então, a gente vai lançar agora, sexta-feira, um aplicativo de participação no Colabore. A gente já tem o Colabore de fiscalização, agora a gente vai ter o Colabore, que é um PPA participativo, né, um planejamento participativo com a população, com foco na população jovem. E também, agora, a gente está implantando lá o CIGEL, que é um sistema de informações georreferenciadas do município. Isso vai aumentar muito a nossa base de dados, né? E vai permitir que a gente faça aplicativos de serviços urbanos e vai dar aí um novo passo na modernização da gestão, mais focada no serviço ao cidadão. Bem, gente, é isso. Esse é o meu contato. Quem quiser pode entrar
escrever. Estamos super abertos a refletir mais sobre a nossa prática, a melhorar o que a gente entrega e a fazer sempre mais e melhor dentro de valores que nos são muito caros, né? Que é a transparência e a participação. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Eu vou falar em pé, vou sentado há algum tempo. Meu nome é Rafael, sou pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, trabalho também com o Gregory Michener em alguns projetos relativos à transparência, trabalhei com ele já há muito tempo. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje são a definição conceitual de um projeto ongoing no Centro de Tecnologia e Sociedade, relativo à utilização de dados para fazer inferência sobre risco de corrupção em compras públicas. O que eu quero dizer com isso? A maior parte dos estudos acadêmicos feitos até hoje sobre corrupção adotaram uma de duas estratégias possíveis, ou surveys de percepção, que mede a percepção de stakeholders relevantes em relação à corrupção, que são criticáveis em vários pontos, mas é um trabalho válido, mas não fornece uma medida objetiva. Tem Transparency Corruption Perception Index, Worldwide Governance Index, alguns índices que medem percepção, e outros estudos, auditorias muito profundas de casos específicos. Então, você tem a CGU, que faz a auditoria, fiscalização randômica no município e vê tudo daquilo ali. Só que o problema desse tipo de approach é que não é replicável para todas as unidades subnacionais de um país, no caso do Brasil, 5.561 municípios. Então, diante dessa análise de que o que foi feito até agora não é suficiente... Você pode cronometrar, por favor? Só cronometrar, por gentileza. Depois sobre. O que foi feito até hoje não é suficiente. E aí, duas premissas. Uma, de que a quantidade de dados hoje disponíveis que podem ser úteis para análise anticorrupção é muito grande. E dois, a capacidade computacional de analisar esses dados cresceu consideravelmente. E três, você consegue identificar padrões indicativos de anormalidade, se você quiser usar um termo neutro, ou de indícios claros de corrupção, através do cruzamento dos dados certos. Então, com essas premissas em mente, esse projeto foi iniciado, que consiste na elaboração de indicadores compostos para quantificar o risco de corrupção em compras públicas municipais de uma forma replicável para todos os 5.561 municípios, considerando as dificuldades de processamento de algumas bases de dados estaduais. Então, vou mostrar aqui para vocês como a gente faz isso, qual o cruzamento. Isso daqui, eu gostaria acho que vocês, na posição de estarem assistindo, acho que é sempre importante questionar, isso daí é viável mesmo? Eu posso garantir que tudo que eu estou falando aqui é viável tecnicamente, exige uma equipe de 6, 7 programadores, um ano, e modelar um banco de dados, que é um trabalho muito difícil, mas é plenamente possível e nós temos interesse em fazer. E qual é o objetivo disso daqui, o que sai disso daqui? Tem vários produtos acadêmicos, análise de como que a corrupção se espalha em municípios, qual é o impacto da corrupção em métricas de qualidade de saúde pública, vários estudos acadêmicos interessantes, mas o que a gente quer fazer aqui, o principal, é fazer um sistema de informação, um dashboard, alguma coisa, para ser utilizado pelo Ministério Público, para que um promotor público de uma repartição no interior do Brasil tenha acesso de forma padronizada de quem são os fornecedores com maior risco de corrupção, qual é a ligação desses fornecedores com políticos, de modo que você facilite o fluxo de informação que é necessário para facilitar o processo investigativo. E estou falando aqui do MP porque é a autoridade com maior capacidade de processar a corrupção no nível municipal brasileiro. Então, isso daqui é o conjunto dos nossos indicadores. A gente começa aqui com o indicador de risco do ente público. A ideia aqui primeiro, que o histórico passado de corrupção, e assim, não vou entrar em detalhes como a gente agrega cada um, a modelagem matemática não faz muito sentido, também não está sendo desenvolvido, mas o histórico passado de corrupção em um município é uma variável que deve ser levada em consideração se você quer quantificar o risco de corrupção atual. E só para um disclaimer, quando eu falo risco de corrupção, a gente nunca pode dizer que com certeza que alguma coisa é corrupta. A gente pode emitir um juízo probabilístico de que uma determinada transação ou de que um determinado fornecedor está potencialmente em atos corruptos, mas é por isso que eu falo risco de corrupção e não corrupção.
Então, o histórico passado, a gente pega os dados de todas as fontes possíveis que existem no Brasil para medir o histórico passado de corrupção em um município, corrupção / irregularidades. Então, a gente começa com a base de dados das fiscalizações randômicas realizadas pela Controladoria Geral da União, aquele programa de sorteio dos municípios. Você tem um relatório de cada um desses dessas 5 mil fiscalizações que aconteceram até hoje, e nessas fiscalizações você consegue, processando o texto de cada uma delas, que é mais fácil do que fazer isso manualmente, mas alguns pesquisadores já fizeram alguma coisa parecida manualmente. Você tem lá os dados sobre para cada município, qual foi a infração, qual foi foi superfaturamento, foi a entrega de um produto sem qualidade na merenda escolar, foi a pavimentação deveria ter pavimentado uma rua que nunca foi pavimentada. Todos esses indícios estão na base da CGU e a gente codifica isso numa base de dados. Segundo, todas as ações judiciais propostas contra prefeitos e vereadores envolvendo casos de corrupção, e aí para isso a gente controla pelo tipo penal, tem alguns tipos penais que abarcam esse nosso conceito de corrupção, e tem várias coisas, e aí também a gente faz a base de dados com isso. Tem uma base de dados já padronizada do CNJ, que congrega em um lugar só todas as ações de improbidade administrativa propostas até hoje, que também é uma fonte de informação relevante. Terceiro, reprovação de contas de um convênio. Municípios e governo federal celebram convênios para transferência voluntária de recursos. No Siconv, você consegue obter o status de cada um desses convênios. Vários tiveram a prestação de contas reprovada. É uma proxy imperfeita para a corrupção. O que mais? Cassação de prefeito por vereadores e relatórios dos tribunais de contas dos estados, particularmente aqueles que reprovaram as contas do gestor municipal. Obviamente, existe um grau razoável de colinariedade entre cada um desses indicadores, porque se você teve um ilícito identificado pela CGU, provavelmente tem também uma ação judicial, etc., mas eu estou querendo trazer aqui a parte mais genérica. E o outro componente do indicador de risco do ente público são os padrões anormais de gastos. E aí, para esse ponto aqui, isso não é possível fazer para todos os estados brasileiros. A gente nunca vai entrar num nível de granularidade menor do que estado. A gente não quer ficar puxando dado de cada portal de município, que é inviável. Então, se o Tribunal de Contas do Estado não fornece valores desagregados por natureza de despesa, essa análise não é possível. Mas quando isso é fornecido, como, por exemplo, para Pernambuco, para Paraíba, para o Paraná, dentre alguns outros, o que você consegue fazer? A natureza de despesa é uma classificação bastante granular do gasto público. Então, você consegue, pela natureza da despesa, saber o quanto foi gasto com material de limpeza para a Secretaria de Educação ou com insumos hospitalares, etc. E você consegue comparar clusters de municípios comparáveis, controlando para algumas variáveis, como PIB, DH, renda, etc., pegando municípios que sejam comparáveis, você vê, olha, esse aqui ele é um outlier no gasto com merenda escolar. Isso daqui chama atenção e aumenta o risco de que isso seja corrupção, mas talvez não, talvez aquela merenda seja melhor do município, mas nada disso aqui deve ser levado em consideração de forma isolada. O que importa é a triangulação desses indicadores. Mas agora vamos para o risco fornecedor. A mesma ideia que a gente teve sobre calcular o risco passado, usar o histórico passado de um município como uma variável que prevê o risco atual e futuro, a mesma coisa a gente aplica para o fornecedor. Então, a gente pega o histórico passado daquele fornecedor. Como se faz isso? Pegando as bases de dados de que se chama de blacklisting. No caso da CGU, no caso do âmbito federal, a gente tem o cadastro das empresas inidôneas suspensas e o cadastro nacional de empresas punidas. Duas bases de dados da CGU. Nessas duas bases de dados, você tem lá todas as empresas que sofreram punições por atos ilícitos praticados no âmbito de procedimentos licitatórios. E é uma base rica, que tem lá os tipos de punição, tem gradações diferentes, gravidades diferentes, mas a ideia é, sempre que tiver uma empresa que já sofreu punição no passado porque corrompeu um agente público ou porque foi ineficiente, aquilo ali aumenta a probabilidade de que daquela contratação dessa empresa esteja contaminada de corrupção. E aí importante lembrar que a legislação brasileira não impede que o sócio de uma dessas empresas forme outra pessoa jurídica e seja contratada depois para outro município. Então, a abordagem mais relevante para esse tipo de projeto, para esse tipo de análise, é a gente ampliar e fazer uma análise de redes, onde a gente tem aqui um conjunto número 1, que é
Conjunto número 1, todas as empresas que já sofreram punições no Brasil. Então, todas que estão na base de dados da CGU e mais algumas bases estaduais com o mesmo propósito. A gente desce para o conjunto número 2, estruturar uma base com todos os nomes dos sócios dessas empresas que já sofreram punições. Conjunto 3, conjunto de todas as empresas em que um sócio, que um indivíduo que é sócio de uma empresa que já sofreu punição tem participação societária. Todas as outras empresas que esses indivíduos possuem participação societária, exatamente para detectar esses casos de utilização de outras pessoas jurídicas pelas mesmas pessoas, pelos mesmos potencialmente criminosos. E depois a gente quebra isso ainda mais, mas para ser rápido aqui, manter o tempo, eu vou continuar. Mas como é que você pega isso daqui? Você sabe o CNPJ de todas as empresas, no site da Receita Federal, você joga qualquer CNPJ, você encontra o quadro societário dela. Tem um CAPTCHA, que é um pouco difícil de quebrar, mas o interessante disso aqui é que qualquer um desses sistemas, por exemplo, Serasa, etc., qualquer um desses sistemas tem todas essas informações aqui já disponibilizadas. A Receita Federal cria esses obstáculos para a gente acessar o dado, só que o Ministério Público teria livre acesso a isso. A gente consegue ir, do jeito que estamos hoje, até o ponto C. A gente consegue saber todas as outras empresas em que o indivíduo tem participação societária. Agora, o DIE é só com acesso a dados que hoje não estão disponibilizados. Interação entre a receita pública e entre a receita oriunda de contratos públicos e o ciclo eleitoral, isso aqui é um conceito básico que quando a licitação, o que baseia a alocação da contratação é o favoritismo político, é a corrupção, em última medida. Quando aquele município está contaminado, algumas empresas vão ficar de forma fora do normal, muito bem-sucedidas ou muito mal-sucedidas. Isso vai estar... O ciclo eleitoral, ou seja, uma eleição, uma troca de político, vai gerar um efeito desse para algumas empresas. Por fim, incongruência entre o tamanho de uma empresa e o valor total que ela obtém oriundo de contratos públicos. Analisando os dados aqui que a gente já tem, você percebe alguns casos de crescimentos absolutamente fora do normal na receita de uma empresa oriundo de contrato público. Você tem uma empresa com capital social de R$20 mil que pega um contrato de 3 milhões. Aí a gente trabalha com o que tem. Essa proxy capital social não é a melhor proxy, faturamento seria a melhor medida, mas isso a gente não tem acesso. Então, trabalhando com os dados que a gente tem acesso, a gente usa capital social. Terceiro ponto, o indicador de conexão política, que é o que conecta o fornecedor com o ente público, que mostra todos os tipos de interações entre empresas e políticos, e empresas e agentes públicos. E aí, novamente, aqui uma abordagem bastante ampla, onde a gente usa todas as bases de dados por meio das quais é possível aferir a intensidade da conexão entre empresas e sócios de empresas e políticos e agentes públicos. Então, doação de campanha por empresa não existe mais, mas até a eleição de 2014 é possível. Doação de campanha realizada pelo sócio de uma empresa da qual o governo local tem adquirido bens ou serviços. Aqui a gente consegue pegar a atuação política dos sócios de empresas, então você identifica claramente já nos dados que a gente tem, que sócios de empresas que fornecem para municípios têm algum histórico político. Ele já foi prefeito de um município, às vezes não necessariamente do município onde ele fornece, mas ele já foi prefeito de um município, já foi vereador, já foi candidato a vereador naquele município. Aqui a gente tem o nome de todos os indivíduos no Brasil que já foram candidatos numa eleição, o CNPJ, e só cruzar essas duas pontas. Por fim, quer dizer, não por fim ainda, mas o sócio de uma empresa que é membro de um diretório partidário. Então, a gente tem a base do CIGIP, uma das várias bases do TSE, onde você pode encontrar todas as pessoas que ocupam cargos de dirigentes, dos cargos que existem, são padronizados, em partidos políticos brasileiros para todos os 5.561 municípios brasileiros. Então, você tem lá o cara que é o tesoureiro, o cara que é o diretor, etc. E nessa base a gente pega todos esses indivíduos. E, por fim, o vínculo comercial entre os sócios de empresas fornecedoras e político. Na prestação de contas de campanha, também isso aqui é um dado muito bom de se trabalhar, um dado simples de se trabalhar. Você tem todas as empresas que forneceram para a campanha do político. Acho que analisar se tem lá uma espécie de, você me ajuda agora, eu te ajudo depois. Ele forneceu um bem na campanha e depois ela é contratada. Isso aqui aumenta, e eu estou falando aqui de uma forma bem genérica, tudo isso daqui, dentro da modelagem de cada um desses indicadores, vai aumentar ou diminuir a probabilidade de que um determinado fornecedor ou de que uma determinada transação seja corrupta. Por fim, o indicador de risco do edital.
Para isso daqui, novamente, o mesmo problema. A gente só tem dados para alguns estados, Pernambuco, Paraíba, que são os estados que fornecem o número de empresas que participaram de cada licitação. Um dado muito desagregado. Eu recomendo que vocês olharem o Tribunal de Contas de Pernambuco, tome conta, o nome do portal, que eles têm dados para cada licitação, o número exato de participantes, todas as licitações que uma determinada empresa participou, que é uma informação bastante valiosa para você fazer esse tipo de inferência de risco de corrupção, e você já é fácil identificar padrões anormais, do tipo uma empresa que só ganha na licitação quando ela compete sozinha, ou só ganha quando ela participa com outros, porque tem algum tipo de bid rigging, etc. E, por fim, a data de início entre o prazo de submissão da proposta e a data final para a licitação. Aqui a ideia é que uma forma de restringir a competição em licitação é colocar um prazo muito curto para a submissão de proposta, para que aquelas já previamente selecionadas escolham. E aí eu estou simplificando, mas aí, por exemplo, para esse tipo de análise, a gente precisa controlar pelo segmento econômico em que a empresa atua, porque segmento, digamos, adquirir bens e produtos mais simples demanda um tempo menor, bens e produtos mais complexos demandam um tempo maior. Então, a gente está sempre analisando, tem que comparar aquilo que é comparável. Então, você tem que sempre ter variáveis que permitam essa clusterização, de modo que você tenha comparabilidade de fato. E aqui mostra a cor de cada um desses subindicadores, mostra, digamos, o estágio atual de maturidade de dados no Brasil. E, para quem quiser mais detalhes, eu posso, sem problema, compartilhar os detalhes desse projeto aqui, o Concept Note. E aí, voltando ao primeiro ponto, só para terminar minha fala, que a ideia disso daqui é que seja um produto útil para o Ministério. A gente já está construindo parcerias com o Ministério Público, a FGV Direito Rio já tem um histórico de trabalhar com o MPF em alguns outros projetos anticorrupção, e a ideia é que isso forme-se uma ferramenta, um sistema de informação online, que sintetize essas informações e que o promotor, na ponta, possa utilizar para diminuir ali os potenciais casos que merecem investigações. E isso representa um considerável aprimoramento da capacidade institucional de uma organização, de uma instituição tão importante como o Ministério Público, trabalhar com um grande volume de dados, que hoje o volume de dados disponível é muito maior do que as inferências que são de fato feitas a partir desses dados, porque a utilização de técnicas de análise de dados para fins de combater a corrupção não está ainda incorporado no DNA organizacional dos watchdogs brasileiros. E aqui um último ponto que eu acho interessante, que é, digamos, o futuro e que é plenamente viável, e nessa coisa tem muito hype, machine learning, tem muita coisa que fica sem, digamos, um pouco de rigor, mas não tem nada, absolutamente nada. A tecnologia necessária já está facilmente disponível, muito mais uma questão de mudança no setor público. Mas o cenário ideal é um cenário onde você consegue identificar o risco de corrupção, onde você tem a bandeirinha vermelha apitando no sistema que o promotor utiliza, antes do dano já ter sido perpetrado. Então, esse exemplozinho aqui, Canapi, cidade pobre em Alagoas, onde tinha uma quadrilha lá, prefeito, políticos, etc., que participavam lá de licitações fraudulentas, em que uma das empresas que fornecia merenda para a prefeitura, contrato de 2 milhões, os sócios dessas empresas eram pessoas que recebem Bolsa Família, eram laranjas dos reais criminosos, e bastaria você ter uma capacidade de cruzamento em tempo real de perfil, quem são esses sócios, dado da Receita Federal dele, ele tem uma renda anual de R$5.000 por mês, ele é sócio de uma empresa que recebe 2 milhões de contrato da prefeitura, bem, isso aqui de cara já tem uma alta probabilidade de irregularidade desse cara ser um laranja. Então, isso daqui eu acho que seria um futuro plenamente viável, onde essas análises são feitas tão em tempo real quanto possível. Hoje em dia, obviamente, isso não é possível, porque tem um delay muito grande entre a data em que um contrato é assinado e quando que isso vai subir para o banco de dados do Tribunal de Contas Estadual, etc. Essas eram as considerações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que, se alguém tiver algum interesse no tema, por favor, é só falar. E é isso, que seja útil, e acho que é um processo que esse tipo de projeto encontra um contexto muito favorável no Brasil atualmente, em razão das profundas mudanças culturais pelas quais o país está passando. Se alguém me falasse em 2013 que em 2017
todos esses empresários estariam presos, etc., eu estaria rindo, eu acharia impossível. Mas isso está acontecendo, então o momento para esse tipo de projeto é muito oportuno. Muito obrigado. Gente, infelizmente, por conta do grande atraso, a gente só vai poder pegar 3 perguntinhas para a gente poder começar o próximo painel aqui sobre análise de dados às 15 horas. Você pode me ajudar? Tá, então, Júlia, escolhe aí 3 pessoas, por favor. Tá. Não tem nenhuma menina que queira fazer uma pergunta também? Só para dar uma variada, assim, nas perguntas? Você também? Tá bom. Tá, vou ser rápido. Eu achei muito interessante o painel. E eu sou de um sindicato de servidores públicos do Estado de Goiás, e lá nós temos feito um trabalho de apoiar as medidas de transparência. E a Bruna estava falando sobre o Diário Oficial. O que eu tenho observado, e nós fazemos um monitoramento interno para a nossa absorção do conteúdo do que acontece no Estado, e nós monitoramos o Diário Oficial. E nós estamos querendo trazer uma iniciativa de traduzir ele para a sociedade, porque o governo não tem feito isso. E até percebemos que o governo ele coloca códigos ocultos para ele poder fazer o controle interno dentro do próprio PDF, e para o público externo isso não é disponibilizado. Como vocês têm trabalhado essa questão da traduzir isso para as pessoas que não têm acesso? Acho que o principal problema de ter acesso ao Diário Oficial é nem ter o entendimento, né? E a outra pergunta, nesse mesmo aspecto, é se você já tem algum case, algum caso assim, já tenha sido exemplo nesse aspecto, para que as pessoas possam trabalhar, por exemplo, em XML, outro caso assim. Obrigado. Marília, eu gostei bastante do software E-Cidade. Eu estou com 2 questões aqui. Você acha que ele funcionaria efetivamente para uma cidade ainda maior? Por exemplo, para São Paulo? Como é que você veria isso? E eu queria ouvir um pouco mais dos problemas. Eu acho que a apresentação foi bem focada nas soluções e tudo mais, mas eu queria entender um pouco melhor. Qual seria a principal dificuldade? Tem o top 3 dos problemas que vocês enfrentaram. Como é que foi? Obrigada. Oi, boa tarde. Eu trabalho no Tribunal de Contas aqui do município. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o sistema dos tribunais de contas, que é uma coisa que perpassa as falas da maioria de vocês. O Rafael falou que o sistema seria muito útil ao Ministério Público, mas creio que também ao Tribunal de Contas. Infelizmente, os tribunais de contas não têm dado retorno para a sociedade na medida das suas possibilidades, né? Então, eu queria saber o diagnóstico que vocês fazem do sistema de tribunais de contas do Brasil e quais pontos poderiam ser aprimorados aí para que o sistema fosse mais útil aí. Obrigado. Como é que é teu nome? Tiago de Goiás. Tiago, fico super feliz que você fez essas perguntas, porque elas entram em numa esfera técnica da questão dessa ideia toda que perpassa o querido, que é o querido Diário Oficial, e perpassou o Diário Livre, e eu tenho essa fixação por fazer o framing das ideias em algumas camadas, que, como eu vinha falando, tem a camada tática de como a gente vai, de fato, operacionalizar isso, tem uma camada estratégica do trabalho e tem uma camada política muito forte para a gente viabilizar isso. Enquanto sociedade civil, que está de fora, ainda tendo que scrapear o diário e torná-lo um blog público, a gente tem trabalhado, sim, na sistemática, você vai ver, a gente trabalha com 3 sistemas, o Trasdia, que também é de um menino que está se você entrar na nossa página no GitHub, você vai ver tudo isso. Aquela que eu botei aqui, bota github/OKFN, isso. Aí tem o Trasdia, depois tem um de filtro, um de marcação,
Tudo isso vai sendo gerado para o relatório, uma parte vai para o relatório, outra parte vai para o repositório, a parte que necessita ser feita à mão, que daí cabe a cada curador do projeto, né, através da base. Isso só com o Diário do Rio, por enquanto, da cidade do Rio. Scrapeia isso, narra e depois faz a curadoria, passa para a curadoria dos especialistas, que é exatamente para a gente conseguir fazer criar a narrativa, que é o que eu acho que é um pouco o tema do que vem depois nesse painel, que diz muita questão a essa camada estratégica do projeto, que é pensar como é que a gente dá alma a essas informações, como é que a gente viabiliza isso. Aí, te contar um relato pessoal, quando eu criei mobilizei todo mundo lá naquela noite horrorosa da queda da ciclovia da Concremate, quero puxar isso, quero saber quem são os caras, etc. Vamos para o diário, vamos scrapear isso, etc. Quando a gente ganhou a mentoria da NYU, do GovLab de Nova York, eu tive muita dificuldade de convencê-los que a gente ainda não tinha um modelo de negócio. Porque eles ficavam desesperados com aqueles canvas coloridos e me enchendo o saco para eu criar um modelo de negócio. Eu dizia, olha, a gente ainda está um passo antes. Mas foi, depois de muita pressão, e agradeço, inclusive, por toda essa pressão e todos os canvas coloridos que eu tive que preencher, porque a gente chegou à conclusão de que, estrategicamente, viabilizar isso para a geração de valor público perceptivo, para que eu consiga tocar a camada política, eu preciso fazer disso um projeto de jornalismo de dados. Então, hoje, inclusive, como ele é um projeto dentro do arcabouço de curadorias dos projetos da Open Knowledge, apesar de ter sido um projeto que nasceu num contexto ativista fora dali, a gente está aí tentando juntar os esforços nesse direcionamento. Porém, a gente ainda está nesse refinamento da tecnologia. E você pode olhar lá, sim, existe a geração do conteúdo em XML, o que é bem menos complicado do que a gente imaginou que seria no primeiro momento, mas, de fato, até aquela provocação que eu recebi de alguém, inclusive da FGV, que eu não me lembro como é que é o nome dele agora, acho que é Pedro, que ele disse assim, a gente está trabalhando muito em construir o diário do futuro e não scrapear o do passado. E é isso, cara, infelizmente eu tenho que fazer o advocacy pelo diário do futuro, mas eu ainda preciso trabalhar com o diário do passado e ainda preciso torná-lo um blog acessível. Assim, não adianta, como eu brinquei antes, a gente está com um pé no futuro, o outro no museu de grandes novidades. Assim. Acho que é isso. Aí, sobre o tribunal, eu vou deixar para os outros falarem, senão... Tá. Sobre os problemas da cidade, né? São inúmeros, são muito sempre, né? A secretária de governo, Giovana Victor, ela costuma, nas palestras dela, quando ela vai falar do sistema, ou perguntam para ela, dizer que a gente andava a pé. Então, a gente andava a pé. Aí, depois, a gente começou a andar com um jeguinho e uma carroça. E, hoje, a gente pode dizer que a gente tem um Opala, entendeu? Não é assim uma Ferrari, o sistema. Não atende a tudo. E, porque ele tem muitos módulos, não tem como ele atender as especificidades de todos os órgãos, como eles imaginam. Então, por exemplo, as pessoas que vêm da Receita Federal, né, que são licenciados e atuam lá em Niterói, na Fazenda, não gostam do sistema, por exemplo. Vêm problemas no sistema porque estão acostumados a outros sistemas que eles usam lá, que atuam de uma maneira que são muito mais ágeis, entendeu? Ou que atendem mais às necessidades. A PGM, por exemplo, para fazer dívida ativa, né, junto com a Fazenda, também fez um sistema paralelo. E aí depois está voltando agora para a cidade. Então, você conseguir ter um sistema que seja abrangente, atenda às necessidades e especificidades de todos os órgãos da prefeitura, é uma coisa extremamente difícil. Ele não é um sistema muito amigável também, tanto do ponto de vista de layout, quanto do ponto de vista de como você cadastra as informações. Eu acho que esse é um outro aspecto que a gente tenta customizar e melhorar. E aí, uma outra coisa, que eu estava lendo um texto sobre participação, e aí uma das autoras falava sobre a questão da tecnologia, da participação digital, ser feita por técnicos, muitas vezes, e não por quem entende de governança pública.
eu acho que o sistema, ele passa um pouco por isso também, sabe? Você precisa vincular a linguagem técnica com a linguagem do gestor, porque aquilo ali é gestão pública, orçamento, tem toda a regra de negócio, tem tudo. Então, assim, o portal da transparência, ele exprime muito isso. Aquele portal da transparência, ele não foi feito para o cidadão, porque o portal da transparência, como eu expliquei para vocês, ele é um portal que ele é do e-Cidade, entendeu? A empresa que desenvolveu a e-Cidade. E aí tem esse módulo que a gente ganha de brinde do portal para poder colocar as informações. Ele não é nada amigável, ele está completamente errado. E eles falam que fizeram com, sei lá, com uma pessoa que conhecia, promotor do Sul, que ajudou a pensar. Mas a maneira de disponibilizar a informação não é nada amigável. Então, esse é um super problema. E eu acho que, quando a gente conseguir juntar essas duas linguagens, da governança pública com o técnico, a gente vai ter produtos e soluções de tecnologia muito melhores. Essa é um pouco a minha visão. Acho melhor ainda quando é o técnico com o olhar para o público do que quando é o técnico que vem de fora, que tem só o olhar para a produção privada, software privado, que vem trazendo aquela solução cuja adaptabilidade e a penetrabilidade no sistema dos processos dos gestores do dia a dia é mais difícil. Concordo super com isso também. Eu acho que esse negócio de você traduzir a gestão privada para a gestão pública como paradigma de eficiência tem que ser olhada com bastante cautela, porque tudo é muito diferente, né? Eu estudei faculdade de gestão pública, fiz mestrado em administração pública e governo. Hoje estou com um desafio super novo para mim e que eu tenho que aprender o tempo todo, porque é muita regra, é muito tudo, né? Então, assim, o desafio de você conseguir traduzir e aprimorar a administração pública dentro das regras que ela tem, obviamente que você pode desafiar vários ciclos, você pode pular etapas, você pode aprimorar processos, mas tem regras que são construídas para você zelar por princípios que não podem estar em jogo, que é isso que é o código de ética que a gente faz do servidor. Aquele LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, isso aí não está em jogo. E aí tem que ter algumas coisas para garantir isso, né? É um pouco essa a minha visão. Bem, em relação à sua pergunta sobre os tribunais de conta, primeiramente, eu acho que um ponto importante ressaltar, e acho que, por exemplo, o professor Gary Michener, quando faz a crítica dele aos tribunais de conta, é principalmente uma crítica em relação às lideranças dos tribunais de contas, os conselheiros. Porque tivemos já vários casos em que mostram que que as lideranças dos tribunais de contas estão completamente capturadas pelo Poder Executivo quando não estão em conluio com o membro do Poder Executivo. Agora, o corpo técnico dos tribunais de conta, o pessoal concursado dos tribunais de conta, eu já tive a possibilidade de interagir com muitos deles e um pessoal que tem uma capacidade técnica muito boa, muita vontade de fazer. Muitas vezes os relatórios que não passam, só os relatórios, assim, a análise da prestação de contas do governo municipal é muito bom, porque tem lá ali os detalhes, só que no final, isso não dá em nada porque a liderança está contaminada. E aí, quando a cabeça é contaminada, isso se espalha para o resto do órgão. Mas acho que esse disclaimer em relação aos tribunais de contas era importante. E, segundo, um ponto básico para aprimoramento das políticas de gestão de dados dos tribunais de conta seria a padronização de quais camadas de dados eles divulgam e o que eles demandam do governo. Por exemplo, no Tribunal de Contas de Pernambuco, a gente tem a lista de cada fornecedor, quanto cada fornecedor recebeu, quantas licitações cada um desses fornecedores participou, várias variáveis que existem para todos os fornecedores dos municípios de Pernambuco. Agora, você vai para o Rio, você não vai encontrar nada, você não vai encontrar a lista de fornecedores dos municípios fluminenses. Então, uma possibilidade seria adotar regras que padronizam quais as camadas de dados que devem necessariamente ser divulgadas por um Tribunal de Contas, porque eu imagino que o Tribunal de Contas do Rio tem a lista de fornecedores, mesmo que em formato semi ou não estruturado, mas aquilo ali era possível de ser extraído. Mas como não existem normas nacionais que se apliquem a todos os tribunais de contas dos estados, cada um faz o que quer, a depender da qualidade das lideranças. Só para concluir com essa ideia,
na maioria dos países, tem o que se chama o Congressional Budget Office, o Parliamentary Budget Office, não? E é basicamente totalmente técnico, sem nada de influência política, totalmente autônomo, tecnicamente autônomo, etc. E custa muito pouco. Então, por exemplo, o Congressional Budget Office dos Estados Unidos custa 49,8 milhões de dólares. 50 milhões de dólares, não? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo custa 1 bilhão no orçamento o ano passado, de reais, significa 330, o que seja, milhões de dólares. Então, o custo-benefício do Tribunal de Contas, em geral, como você falou, realmente não está valendo, não? E a gente teria que, basicamente, diminuir o papel e focar na auditoria técnica e não eliminar esse aspecto político, mas tem que ser repensado, porque a gente tem uma confusão de controle, auditoria geral do Estado, tribunais de contas do Estado, controladoria geral do Estado, é uma confusão de controle sem controle, não? Então, tem que ser repensado em geral. Esse não é uma tarefa fácil, não? Bom, gente, muito obrigada. A gente vai começar a próxima mesa aqui agora. Se vocês quiserem ficar, são bem-vindos. Lembrando que nós temos outras mesas também nas salas de aula. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês.